Bom, pessoal, mais uma questão aqui agora, dessa vez sobre saúde do trabalhador, também um tema muito frequente na SUS, tá? Eles gostam de cobrar as doenças relacionadas ao trabalho, já caiu questão de perda auditiva induzida por ruído, caiu questão sobre benzenismo, sobre LER, DORT, cânceres relacionados ao trabalho, sobre burnout, tá? Eles gostam desse tema. Mas para você diagnosticar e conduzir o paciente clinicamente, geralmente as questões não têm muita dificuldade com isso aí. A maior dificuldade é identificar a parte burocrática, digamos assim, que a questão pede para a gente, tá? E aí eu trouxe essa questão como exemplo aqui para a gente entender todo esse processo. Vamos lá, homem de 25 anos, de 55 anos, é acompanhado há 2 meses na UBS por queixa de dispneia. Trabalha na construção civil e nega tabagismo. Então ele já deu uma dica aí, né? Se o cara trabalha na construção civil, está com queixa de dispneia e não fuma, essa dispneia pode ser relacionada ao trabalho dele. A gente sabe que pacientes que trabalham na construção civil, né, estão ali com asbesto, com amianto, então pode estar relacionado aí à asbestose, tá? Essa dispneia. Em investigação diagnóstica foram realizadas radiografia de tórax, tomografia computadorizada, que revelou espessamento nodular em pleura. Então já liga as duas orelhas aí. Doença pleural relacionada ao trabalho, sempre pensa em asbestose ou mesotelioma, tá? Que é uma complicação da asbestose. Traz a consulta de hoje biópsia que evidencia mesotelioma maligno de pleura. Uma vez estabelecida a relação causal entre a doença e o trabalho desempenhado pelo paciente, qual deve ser a conduta do médico diante da situação apresentada? Então vamos lá, pessoal. O médico da atenção primária à saúde, ele tem que resolver a maior parte dos problemas ali, né? Não é para ele sair encaminhando para todo mundo. Agora, lógico, existe legislação que obriga ele a encaminhar em determinadas situações, tá? Então vamos entender um pouco mais como é que funciona isso aqui. Então vamos lá, o que é um acidente de trabalho, tá? E aí essa definição é uma definição jurídica que serve tanto para trabalhadores formais quanto trabalhadores informais, tá? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso é que caracteriza um acidente de trabalho, tá? Agora, pessoal, não confunde. A CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, só vai ser preenchida para aqueles pacientes que contribuem com o INSS. Porque a CAT é nada mais é do que um informe ao INSS de que aconteceu um acidente. Então, um trabalhador informal, que não trabalha com uma empresa, um autônomo, que não contribui com o INSS, a gente não vai fazer a CAT para esse trabalhador, tá? Para esse paciente. Beleza? E alguns detalhes sobre a CAT que você precisa fazer. Já falei sobre que só os trabalhadores formais é que vão ter a CAT preenchida. Ela vai ter 4 vias, sendo que uma vai para o INSS, né, que talvez seja a parte mais importante do preenchimento da CAT. Uma fica com o segurado, outra com o sindicato do qual ele trabalha e outra fica para a empresa que ele trabalha, caso ele trabalhe em alguma empresa, né? Ele pode ser um contribuinte do INSS de forma autônoma, não ligado a alguma empresa, tá? Mas nesse caso, trabalhando em empresa, a gente manda uma via para lá também. A CAT ela tem que ser emitida até o primeiro dia útil do acidente. Então, se aconteceu, por exemplo, na sexta-feira de noite, até segunda-feira, essa CAT tem que estar preenchida, tá? Agora, se for caso de morte, tem que preencher imediatamente. Não importa se for sexta, se o trabalhador estava a cargo da empresa, trabalhando em algum lugar no domingo, no fim de semana, numa viagem, tá? Tem que ser feita imediatamente em caso de morte e preenchimento da CAT. E qualquer pessoa pode preencher a CAT, tá? O próprio paciente, os dependentes daquele paciente, os trabalhadores que trabalham ali com ele, mas é obrigação da empresa preencher a CAT, tá certo? E só um detalhe que eu acabei não falando no início, né? Acidente de trabalho tem 2 tipos, tem o típico e tem o de trajeto. O típico é aquele que ocorre durante o exercício do trabalho. E o de trajeto é quando aquele paciente está indo ao trabalho ou voltando ao trabalho, tá? Acidente típico e acidente de trajeto. Agora, cuidado, que se no meio do caminho para ir ou para voltar do trabalho, o paciente desviar a rota dele, por exemplo, for numa padaria ou for num bar e acontecer um acidente lá, isso não caracteriza um acidente de trabalho, tá certo? Mas se ele estiver no fim de semana, viajando, né, a trabalho, aí sim também caracteriza como um acidente de trabalho. Então cuidado com esses detalhes que às vezes as provas gostam de perguntar. E aí pronto, o paciente sofreu um acidente de trabalho, então 3 situações podem ocorrer aqui, né? Ele vai receber algum tipo de assistência médica, né? E aí ele pode ser só uma besteira ali, manda ele de volta para o trabalho, sem atestado, sem nenhum tipo de incapacidade, ele volta a trabalhar, pronto, acabou-se, resolveu o problema. Agora ele pode desenvolver algum tipo de incapacidade temporária, né? Que ele vai ficar um tempo ali sem poder exercer o trabalho. E aí, se ele precisar ficar parado por até 15 dias, quem vai pagar o salário dele quando ele estiver afastado é a empresa, tá certo? E aí, pessoal, essa incapacidade temporária de até 15 dias, qualquer médico pode dizer que o paciente tem essa necessidade. O médico do trabalho da empresa, o médico do posto que atende o paciente, o médico da emergência, tá? Agora, se ele precisar ficar afastado por mais de 30 dias,
aí esse paciente tem que ser enviado para um médico perito do INSS. Porque, lembra, passou de 15 dias, quem vai pagar o salário desse paciente é o INSS. Então, é o INSS que vai dizer realmente se ele precisa ficar afastado por mais de 15 dias. Beleza? Então, isso aí é uma definição do médico perito do INSS, tá certo? E aí, se ele precisar ficar afastado, ele vai receber um auxílio também, referente a 50% do salário dele, pelo tempo que ele ficar mais de 15 dias afastado. E aí ele vai ser reavaliado frequentemente para saber se já tem condição de voltar, se já recuperou sua incapacidade temporária. A outra situação é o paciente desenvolver uma incapacidade permanente, né? E aí essa incapacidade permanente pode ser total ou parcial. Ele pode ficar totalmente inválido, não ter mais condição de trabalhar com nada, aí ele vai ser aposentado pelo INSS, recebendo 100% do seu salário, tá? Lógico, isso aqui só se o paciente for contribuinte do INSS, seja de forma autônoma, seja de forma por carteira assinada, beleza? Ou ele pode ter uma incapacidade parcial, né? Que aí o INSS vai pagar metade do salário dele e ele pode trabalhar com alguma outra área, contanto que tenha as adaptações necessárias ali para que ele consiga exercer a sua função, tá certo? E aí, pessoal, um detalhe que não é tão cobrado na SUS aqui, mas vale a pena a gente ficar ligado, que é para quem a gente notifica, para quem a gente entrega essa notificação de doença do trabalho ou de acidente do trabalho. Em caso de acidentes graves, acidentes fatais ou que envolvem criança e adolescente, a gente vai notificar imediatamente ao SINAM, tá? Aquele acidentezinho safado, machucou um dedo, né, deu uma topada, aquilo não notifica para ninguém, tá? Se o acidente for grave, fatal, envolver criança ou adolescente, notifica de forma imediata para o SINAM, tá certo? Agora, se for um acidente com material biológico, aí cuidado da pegadinha que às vezes está lá, quadras abaixo, não é de notificação imediata. Né? Aí tem lá essa alternativa, acidente com material biológico, você já pensou, Xinho, material biológico, isso aqui deve ser imediato, mas cuidado, acidente com material biológico é de notificação semanal, tá certo? Não confunde isso aí. E aí pronto, falamos dos acidentes de trabalho, vamos agora para as doenças do trabalho, tá? Antes de a gente falar da classificação de Schilling, que é muito importante, deixa eu só fazer uma explicaçãozinha para vocês. Falei que o acidente de trabalho, ele sendo grave, fatal, em criança ou adolescente, ou envolver material biológico, a gente notifica ao SINAM. Acidente safado, a gente notifica não. Agora, doenças relacionadas ao trabalho, como por exemplo cânceres, dermatoses ocupacionais, LER, DORT, né? Já teve questão de paciente costureira que estava com dor no ombro, né? Que não conseguia trabalhar, tinha que ficar pedindo atestado, né? Isso é uma LER, DORT, perda auditiva induzida por ruído, pneumoconiose e transtornos mentais, como por exemplo um burnout, tá? Tudo isso aqui são doenças relacionadas ao trabalho e que a gente vai notificar ao sistema Sentinela, tá certo? Não é ao SINAM. Agora, cuidado, já teve uma questão, se não me engano, foi de 2016, aí da SUS, que assim, eram 4 alternativas, as letras B, C e D estavam ridículas. E na letra A, ele dizia que tinha que notificar ao SINAM um caso de LER e DORT. Tá? Não foi a melhor resposta, gerou uma confusão danada naquela época. Eu acho que eles não vão fazer esse tipo de confusão novamente, beleza? Mas grave esses conceitos aí. Acidente, a gente vai notificar naquelas situações ao SINAM. Doenças do trabalho, como é o caso da pneumoconiose da questão aqui pra gente, a gente vai notificar a unidade Sentinela. E aí, tanto doenças quanto acidente, a gente vai preencher a CAT, tá? Comunicação do acidente de trabalho. E aí, em algumas situações, a gente vai encaminhar para o médico do INSS. Como eu falei anteriormente, se o paciente precisar ficar afastado por mais de 15 dias, a gente já encaminha ele para o INSS. Ou pode ter situação também, como já foi questão de prova, você deu um atestado de 15 dias para a paciente e ela voltou precisando de outro atestado. Então, passou de 15 dias, né, precisou de novo atestado, você encaminha esse paciente também para o INSS. Beleza? Assim como o caso, por exemplo, de doenças mais graves, como é o caso dessa questão que a gente apresentou. Né? O paciente tem uma dispneia, tem um câncer relacionado ao trabalho, então não é o médico do posto ou o médico do trabalho da empresa ou o médico da urgência que vai dizer se esse paciente precisa ser afastado permanentemente, precisa ser afastado temporariamente ou até não precisa de afastamento. Quem vai dizer isso é o médico perito do INSS, tá bom? Por isso, nessas situações de doenças do trabalho, tá? Quando o paciente apresentar uma situação mais grave, a gente encaminha ele direto para o INSS, tá certo? Então, isso é o que é importante a gente saber. Em relação à classificação de Schilling, que também costuma cair, né? A classificação proposta aí para a gente avaliar a relação da função do paciente com a doença que ele apresenta, tá? Ela tem 3 tipos de classificação. O Schilling tipo 1 é aquela em que o trabalho é a causa da doença do paciente, ou seja, sem o paciente trabalhar com aquela atividade, ele não desenvolve a doença. Como é o caso do paciente da questão, né? Ele trabalha com construção civil há 25 anos, então ele está ali em contato com material que tem asbesto, tem amianto, né? Apesar de que desde 2017 no Brasil o amianto foi proibido, né? Mas o paciente trabalhou por muito tempo, então é possível que ele esteja desenvolvendo agora os sintomas de asbestose, tá certo? Então lembra isso.
Schilling 1, o paciente tem que trabalhar com aquela coisa para poder desenvolver a doença, tá certo? Schilling 2 é aquela situação em que o trabalho é um fator de risco, né? Então o paciente, por exemplo, ele pode desenvolver câncer de tireoide, né? Não necessariamente relacionado à atividade dele, mas se ele trabalhar, por exemplo, um técnico de radiação que fica ali tirando raio-x, fica fazendo exames de imagem, né, com pacientes, ele pode ter um risco maior de desenvolver câncer de tireoide, apesar de que não necessariamente ele precisa trabalhar com aquilo para desenvolver um câncer de tireoide. Então, isso é o Schilling tipo 2. O Schilling tipo 3 é aquele que o paciente já tem uma doença latente, uma doença prévia, e o trabalho apenas agrava aquela situação. Tá? Como é o caso, por exemplo, do paciente que tem uma asma, vai trabalhar com limpeza, né? E aí aquela poeira toda, os ácaros, acabam manifestando os sintomas do paciente, tá? Agravando os sintomas do paciente. Então, Schilling 1, o trabalho precisa estar presente para desenvolver aquela doença. Schilling 2, o trabalho é um fator de risco para desenvolver aquela doença, não necessariamente precisa dele para desenvolver. E o Schilling 3 é aquela situação em que o trabalho é um agravante de uma doença prévia que o paciente já tem. Tá certo? E aí, voltando para a nossa questão, ele quer saber qual deve ser a conduta médica diante da situação apresentada aqui. Vamos de baixo para cima. Letra D. Encaminhar ao CEREST. Pessoal, o que é o CEREST? É o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. É como se fosse um ambulatório especializado para a saúde do trabalho. Tá? E lembra que a gente tem que tentar resolver na atenção primária tudo que for possível. Então, a gente vai mandar os pacientes para o CEREST em caso de que a gente tenha dúvida se aquele trabalho tem realmente relação com a doença que o paciente está apresentando. Mas nesse caso está muito claro, o paciente trabalhava na construção civil, está com dispneia, tem um mesotelioma maligno evidenciado por biópsia, tá? Então não tem dúvida, você não precisa encaminhar esse paciente para o CEREST para ter essa informação. Muito menos a gente sabe que a asbestose ou mesotelioma é um Schilling 2, tá? O paciente precisa trabalhar com asbesto para desenvolver o mesotelioma, então ele é Schilling 1. Então a gente elimina a letra D. Letra C, encaminhar o usuário ao INSS, aí faz sentido, para afastamento temporário da ocupação durante o tratamento da doença. Cuidado que não é o médico do posto, não é o médico da atenção básica, o médico da urgência que vai dizer quanto tempo esse paciente vai ficar afastado, tá? Aí ele tem uma doença grave, um câncer, né? Então quem vai saber melhor isso aí é o perito do INSS. Então você encaminha, sim, faz sentido você encaminhar, mas quem vai determinar o tempo de afastamento é o médico perito do INSS. Letra B, notificar o mesotelioma pela ficha de investigação de doenças relacionadas ao trabalho, sim. E aí lembra, doença do trabalho a gente vai notificar ao sistema de unidades Sentinela, tá? Beleza? E a doença que ele tem realmente é uma pneumoconiose, né? Que evoluiu para um mesotelioma, um câncer, né? Então a gente está, de fato, aí tratando de uma asbestose. Então, melhor resposta, com certeza, a letra B. E letra A, realizar contato com a empresa para que esta providencie a emissão da CAT em até 5 dias úteis. Não, a gente viu que a CAT tem que ser emitida em até 1 dia útil, tá? E, em caso de morte, tem que ser emitida imediatamente, beleza? Faz sentido você encaminhar, pedir para a empresa, sim, mas não necessariamente tem que ser ela, né? Pode ser qualquer pessoa. É obrigação da empresa, mas qualquer pessoa pode preencher a CAT, tá certo? Então, ficamos aqui com a resposta letra B, que sem dúvida nenhuma é a melhor para essa questão.